É... Bom, hoje, no meu grupo, vamos apresentar um conceito fundamental na ciência, que seria a transferência de massa. Pode até parecer algo complicado, mas é um processo que vemos o tempo todo ao nosso redor e no nosso dia a dia. Bom, antes de começarmos, vou apresentar os integrantes do meu grupo, que é José Neudesvan, Maria da Conceição e Jussivaldo Clemente, e eu, Pedro Henrique Duarte. Cada um de nós vai explicar um pouco sobre como essa transferência de massa pode acontecer envolvidos, tanto no quesito de conceito e de experimento. Bom, para começarmos, vamos pensar em uma situação simples, por exemplo, se alguém passar perfume em um canto da sala, em poucos instantes todos conseguimos sentir o cheiro, não é? Isso é um exemplo de transferência de massa. Essencialmente, é quando as partículas de uma substância, no caso as moléculas de perfume, saem de uma área onde está contida para se espalhar para uma área que tem menos concentração. Esse é o movimento das partículas, indo de uma área de alta concentração para uma de baixa concentração, que chamamos de transferência de massa. Existem duas formas principais, que são a primeira, a difusão, que na difusão as partículas se movem naturalmente, sem precisar de nenhuma força externa para se espalharem. Por exemplo, se pingarmos uma gota de tinta em um copo com água, ela vai se espalhar sozinha, colorindo a água e, consequentemente, isso é uma ação de difusão. Bom, a segunda forma é a convecção, que é que as partículas se movem com a ajuda de um fluido, ou com ar, com água, uma força externa, com a força externa. A convecção pode ocorrer de duas maneiras, de maneira natural e forçada. Na convecção natural, o movimento das partículas é causado por uma diferença de temperatura, ou seja, como, por exemplo, a água que aquece uma panela, ou um leite que sobe também na panela quando a gente ferve ela. Ela gera um movimento natural. E a outra é a convecção forçada, onde tem uma força externa, utilizamos algo tipo como um ventilador para mover o ar, ou uma bomba, até uma bomba para circular água quente. Bom, em resumo, a transferência de massa é o movimento das partículas, ou seja, que ela pega as partículas que está localizado em um canto com alta concentração para uma de baixa concentração, que podem ocorrer de uma forma espontânea, como a difusão, ou induzida, como a convecção. E é isso. Bom, a gente espera que com esses exemplos o conceito de transferência de massa fique mais claro e abrangente por meio dos experimentos também. Bom, basicamente, nesse primeiro experimento que vai ser apresentado, é, a gente fez a demonstração de como ocorre essa convecção natural, né? Então, no caso, a gente utilizou um copo com água, uma quantidade X, né, de leite e a vela, né, para auxiliar no processo de aquecimento. Então, a gente, né, adicionou a quantidade X de leite no fundo, né, do recipiente contendo água, e aí, após a gente fez o aquecimento, né, do copo com água e o leite. Então, basicamente, o que a gente pode perceber quando foi feito, né, esse processo de aquecimento, que a parte aquecida passa a ter uma densidade menor, porque à medida que foi aquecendo, aquela parte aquela parte de baixo, as partículas foram ficando excitadas devido ao aquecimento e consequentemente houve a densidade diminuiu do que comparado às demais partes. Então, aí essa parte menos densa, ela vai subir
para cima, né, para a superfície, enquanto que a mais densa, que é a que não, que basicamente não está sofrendo calor, ela vai descer. Então, como a água ela se contrasta, né, com leite, nesse caso, dá para ver que o leite, né, vai estar ali se movimentando junto com a água, e é ali que a gente percebe, né, que a gente vê como a água sofre esse processo, né, de convecção, enquanto está aquecida, enquanto está sendo aquecida, no caso. Eu vou trazer um experimento, né, sobre convecção forçada, né? O objetivo desse experimento é demonstrar a transferência de massa por convecção forçada. Os materiais utilizados foi um recipiente com água, corante e um ventilador ou secador de cabelo. Pode passar. Então, como o vídeo mostra, né, eu utilizei, né, um corante, né, um copo com água. Então, ao colocar o copo com água e o corante, eu utilizei o secador, né, como uma força externa para que as partículas, né, se movimentem rapidamente, como foi mostra, né, o vídeo. A convecção é usada para transferir calor de maneira mais eficiente em situações onde a convecção natural, né, não é suficiente. Pronto, agora eu vou falar sobre o terceiro experimento. Este experimento tem como objetivo demonstrar a difusão em líquidos e especificamente analisar a influência da temperatura nesse processo. Por exemplo, ao introduzir uma gota de corante em água fria e em água quente, dá para perceber que no copo que contém água quente, a dispersão ocorre mais rapidamente do que no copo que contém água fria. Este comportamento evidencia que em temperaturas mais altas, as partículas de água interagem com as partículas de corante com mais frequência e uma intensidade bem maior, promovendo uma difusão mais rápida. Em contrapartida, em temperaturas mais baixas, a energia cinética é bem menor, o que reduz a taxa de difusão. Essa diferença assim pode se observar entre as taxas de difusão em diferentes temperaturas. É uma demonstração visual do experimento que a temperatura tem um papel fundamental na velocidade de difusão de substâncias. Esse princípio também é relevante em várias aplicações, desde processos industriais, onde o controle de temperatura pode otimizar misturas e reações químicas, e até em sistemas biológicos, como a circulação de nutrientes nas células. E este experimento que foi realizado comprova que a temperatura é um fator determinante na difusão. Através de uma observação simples, é possível visualizar como o aumento das temperaturas aumenta as taxas de difusão. E devido também o incrementamento de energia cinética das moléculas
Essa relação entre temperaturas e difusão é crucial em várias áreas, pois permite também controle de velocidade, reações, processo de mistura, seja tipo, em escala laboratorial ou tipo em escala industrial. Vamos usar apenas 2 copos e um corante alimentar, um com água quente e um com água fria. E agora é só inserir o corante na água quente e logo depois na água fria. Agora vamos entender o que aconteceu no copo com água quente. As moléculas têm mais energia devido à temperatura elevada. Isso faz com que elas se movam mais rapidamente, colidindo com as partículas de corante, ajudando a dispersá-la mais rapidamente por todo o copo. Percebe-se que o copo, a água já se encontra toda avermelhada. Já no copo com água fria, as moléculas têm menos energia e por isso o corante se espalha de uma forma mais lenta. A água se encontra menos avermelhada, ainda se diluindo dentro da água, o corante.